Olá a todos, mais uma vez, um breve bate-papo. Hoje, sobre o livro A Gênese, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 9, Revoluções do Globo. É interessante que nesse período que nós vivemos, as pessoas ainda se preocupam bastante com as revoluções do globo por causa da influência que nós tivemos da era medieval, onde foi divulgado e difundido bastante, principalmente no período inquisitivo, sobre o final do mundo, sobre todas aquelas questões de que algo muito grave iria acontecer no planeta, e logicamente as pessoas vão se preocupando. Nós temos gravado em nós, desde essa época, muitas vezes, esse certo receio, esse medo da morte pelos acontecimentos de grandes cataclismos e, logicamente, as transformações do globo. Muitas vezes nós não entendemos bem esse caráter científico e ficamos mais fixados naquilo que é meio místico, né? Mas como é uma atividade espírita essa nossa, eu convido a todos para que elevemos o nosso pensamento agradecendo a Deus pela bendita oportunidade do conhecimento, do esclarecimento e, acima de tudo, pela convivência de pensamentos de todos nós espíritas e todos aqueles que possam estar conosco nesse vídeo, agradecendo essa confraternização mental, essa confraternização espiritual, que em muitos momentos da nossa vida são essenciais, embora já acostumados nós não nos apercebamos tanto. Por isso, Senhor, concede-nos mais oportunidades de estudo, de trabalho, de dedicação, a fim de que tornemos-nos espíritos cada vez melhores, ou pelo menos mais esclarecidos. E quanto mais esclarecido o espírito, mais facilidade terá no seu processo de evolução, principalmente no entendimento das suas leis, no cumprimento do Evangelho e, logicamente, a evolução de cada um de nós. Que assim seja. Como já estava falando, o capítulo 9 da Gênese, Revoluções do Globo, ainda hoje, nós temos agora aqui, sempre acontecendo, nós temos 2 vulcões em erupção. Só que quando nós temos, já faz parte do estudo do livro A Gênese isso, quando a erupção de um vulcão acontece, ele é um fenômeno, é um fenômeno localizado. Não é o planeta todo que sofre as consequências. E é regionalizado ou localizado. E as pessoas têm medo de um grande cataclismo, uma grande transformação da Terra. Mas a grande transformação da Terra ela é uma coisa boa que vai acontecer, como nós vamos ver aqui agora. Nós vamos descobrir juntos coisas que são absolutamente motivadoras e positivas para nós espíritos. Os períodos geológicos, como lá no próprio capítulo já fala, ele vem falar sobre revoluções gerais ou parciais, mas antes de mais nada ele vem falar sobre os períodos geológicos. A geologia é uma ciência extremamente importante, como todas as outras, é claro, mas através dos estudos geológicos, a história da humanidade e também do planeta, ela pode ter sido e vem sendo desvendada para nós, revelada, graças a esse trabalho de pesquisa excepcional que é feito pela geologia. Então, através das camadas do planeta onde se estuda, principalmente nas localidades onde existem escavações, eles vão analisando as camadas da Terra, do planeta, e ali eles vão descobrindo o que acontece. Então, foi assim que associa-se a geologia, está associada a outras ciências, então faz a descoberta, busca o que já tem de pesquisa e lança as descobertas para que nós, da humanidade, possamos ir descobrindo. O que é interessante que a gente saiba dessa importância da geologia, que todas as ciências que acompanham o desenvolvimento humano trazem as notificações, e às vezes nós esquecemos de observar, não estamos atualizados, e de vez em quando alguém traz o conhecimento, a gente meio que assusta, ou a gente fica meio... não leva tanto crédito, não dá tanto crédito à pessoa que divulga o que está acontecendo. As perturbações ou revoluções gerais ou locais sempre aconteceram no planeta Terra. Então, quando o planeta, ainda em estado de incandescência, ele foi se resfriando, nós imaginamos os níveis de tempestades, as coisas que aconteciam, aí sim, de uma forma geral, no planeta todo. Então os gases que iam se formando nesse resfriamento, não era possível então que existisse vida biológica na Terra. Mas como o livro próprio A Gênese já nos conta, os germes de toda a vida biológica, os germes de toda a vida do planeta já estavam ali contidos, circunscritos na essência da criação do planeta.
ele foi se resfriando, e a partir do momento que ele teve onde os nossos oceanos tiveram uma temperatura morna, depois de milênios do processo de resfriamento, quando chegou numa temperatura morna, chegou-se à conclusão, através dos estudos científicos, que se formou aqui na Terra, ou surgiram, os coacervados simples nas águas do mar. Esses coacervados simples, eles pura e simplesmente foram se unindo uns aos outros, porque como diz Galileu, no capítulo 6 do livro da Gênese, Uranografia Geral, ele diz que as moléculas se unem por afinidade. Então as moléculas de coacervados, elas vão se unindo pela afinidade, porque elas têm como se fosse um campo energético no seu interior e no seu entorno, e esse campo energético promove um fenômeno magnético atraindo as partículas, e formaram os coacervados compostos. E esses coacervados compostos deram origem, então, à vida biológica do planeta. Mas até que isso acontecesse, nós tivemos as revoluções gerais acontecendo, as mancheias, a ciência divulga muito. O período, por exemplo, onde os dinossauros habitaram o planeta, quando começou-se um novo período na Terra, uma tempestade de meteoros, coisa desse tipo, foi geral. No planeta todo houve uma modificação. Então é interessante que a invasão de água do mar em determinadas áreas, às vezes só é localizada. Na maioria das vezes é uma invasão localizada. Então não é uma revolução geral, é uma revolução local. Às vezes, como eu já citei também, os vulcões são revoluções locais e não revoluções gerais. E assim, mais alguns outros acontecimentos. Se nós não tivéssemos os meios de comunicação, como antigamente não existia, quando acontece um período, tem uma chuva de 10, 12, 14, 15 dias, agora está difícil acontecer, mas antigamente chovia 10, 12, 15 dias, quase que sem cessar, sempre aquela garoa. A impressão que dá, se nós não temos conhecimento e não temos meio de divulgação e de comunicação, nós imaginaríamos que estava chovendo no planeta inteiro. Em toda a Terra estava chovendo. Foi assim que aconteceu no grande dilúvio bíblico, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas essas revoluções, elas ficaram gravadas na mente humana, sendo através do fogo e através da água. Então o fogo dos vulcões, quando logicamente existe uma erupção, na antiguidade as erupções, o povo era pego mais de surpresa, não havia estudo. Então eles imaginavam que o mundo ia acabar através do fogo. E as invasões das águas, eu acredito piamente que na antiguidade também nós tivemos tsunamis. Então quando surge uma tsunami e invadia naquela época sem conhecimento científico para saber o que estava acontecendo, as pessoas imaginavam que o mundo estava acabando em água. Então existe uma mística, não só das religiosidades das pessoas, mas do caráter místico das individualidades e de grupos das pessoas aqui na Terra, que as pessoas dizem que uma vez o mundo acabou pela água e futuramente vai acabar pelo fogo. Por que isso? Porque as pessoas fazem uma referência com relação ao dilúvio bíblico, porque no dilúvio bíblico nós vamos entender ali pela Bíblia, do que está escrito, que aquilo foi uma enchente no planeta todo. A água assumiu todo o planeta, e nós vamos ver que não é bem por aí. Mas essa referência mística do fogo e da água ainda continua acontecendo. Nós temos uma ligação espiritual, psicoevolutiva, vamos dizer assim, bastante interessante desde os primórdios do planeta Terra, porque nós imaginamos que essa mística vai acontecer. E por que nós mistificamos isso lá no passado? Todas as vezes que nós, seres humanos ou espíritos encarnados na Terra, temos uma caracterização profética, geralmente as profecias tornam-se místicas, porque as profecias não são embasadas em caracterização de conhecimento e ou esclarecimento científico. Então, todas as vezes que uma individualidade ela faz uma profecia, ela tenta fazer uma profecia, a tendência é que se crie uma mística. Até Jesus, que nunca foi místico, sempre ensinou a associação da razão, a lei de Deus, as pessoas mistificam o conhecimento de Jesus. E tantos outros que passaram pela Terra, existe a tendência de mistificar. E com relação às revoluções do globo, as individualidades têm uma facilidade enorme de mistificar esses acontecimentos. No livro da Gênesis também nesse capítulo, fala-se sobre a idade das montanhas. Por que Kardec cita a idade das montanhas? Conforme a protuberância que se torna
montanha ela vai se destacando da superfície plana, digamos assim, plana, em determinadas regiões, e ela vai indo para cima, vão surgindo camadas, e a geologia também faz descobertas. Então havia uma grande preocupação sobre essa questão da idade das montanhas. E por quê? Porque a análise das camadas começou a trazer ao homem determinados interesses, porque nós não tínhamos conhecimento do que havia embaixo da terra. E quando nós estudamos a montanha, nós descobrimos que a montanha ela é algo que saiu de dentro da terra e foi em sentido atmosfera, como se fosse crescendo. E na realidade foi uma expulsão de massa. Graças à compactação, resfriamento, vulcões, invasões de águas e assim sucessivamente, as montanhas foi como se algo se espremesse e ele foi formando uma protuberância. E essa protuberância serviu muito de análise. Então as pessoas começaram antigamente a calcular mais ou menos a idade das montanhas baseado nisso. Hoje a ciência tem muito mais precisão para fazer. Porém, traz benefícios para nós, porque todas as vezes que as montanhas eram analisadas, se descobria períodos bastante interessantes. E o dilúvio bíblico ele foi solucionado, as suas místicas foram solucionadas graças ao estudo das montanhas. Foi então que se descobriu que o dilúvio bíblico não foi no planeta como um fenômeno chamado revolução geral. Foi uma revolução local. Naquela localidade, as águas invadiram. Por quê? Porque houve uma movimentação daquilo que hoje nós conhecemos como placas tectônicas. As placas se acomodaram, alguns continentes, áreas de terra se desprenderam e outras se uniram, formando um novo mapa. O mapa mundi anterior ao que é conhecido como dilúvio bíblico era um, hoje é outro. Então associa-se que nos primórdios da terra, o nosso país Brasil, ele era acoplado, encaixado no continente africano, que depois foi se separando por essas revoluções. Então nós imaginamos que o planeta Terra é como se fosse um grande bolo que a gente faz, esses bolos que a gente faz em casa. Então a gente faz a massa, coloca numa assadeira e depois, quando ela está aquecida, surgem protuberâncias que formam pequenas bolhas, ele vai ficando aerado, então ele não fica absolutamente num nível plano. A Terra é exatamente assim, ela é uma grande massa incandescente, não podemos esquecer disso, incandescente, ou seja, tudo que é rocha, tudo que existe no planeta Terra era líquido em altas temperaturas. E só para ressaltar, nós não temos no livro A Gênese, porque a ciência não tinha desenvolvido isso, não tinha descoberto na época, mas tudo que se modifica no universo é regido por 4 forças básicas: força nuclear forte, força nuclear fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Então essas 4 forças unidas modificam tudo que existe no universo. E a maior força, ou uma força, como dizem os espíritos superiores, uma força maior do que essas 4 forças unidas é a força do amor de Deus. Porque a força do amor de Deus é que tem o poder criativo. As outras forças têm capacidade de poder de modificação, de transformação. É bastante interessante a gente saber disso. A força nuclear não cria, ela transforma. Já o amor de Deus cria. Por isso cria incessantemente. Hoje, enquanto nós estamos falando aqui, novos planetas estão sendo formados, novas constelações, porque o universo é infinito. Já a ciência praticamente chega nessa conclusão, mas o Espiritismo salienta isso com muita propriedade. E existem também as revoluções periódicas. O que são essas revoluções periódicas? Primeiro nós precisamos entender um pouquinho sobre os ciclos criados por Deus. Nós temos na nossa vida básica alguns ciclos bem simples que a gente depende deles para viver aqui na Terra. O planeta Terra, para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, ou seja, ele leva 23 horas, 59 minutos e 53 segundos. Então vamos contar, 24 horas. Ele leva 24 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, o nosso planeta. Ele leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. Isso na contagem terrena, e a partir daí nós conseguimos dividir ou subdividir meses, semanas, horas, minutos e assim sucessivamente em escala, na escala que a gente desejar o tempo. Só que as nossas relações para com os ciclos de Deus, elas são uma relação que a gente precisa entender as leis de Deus ou a lei de Deus, a lei natural.
Porque nós queremos, às vezes, acelerar o dia, nós gostaríamos que o dia demorasse mais e nada acontece. Ele leva o que ele leva o período para dar a volta em torno do seu eixo um dia. Período para dar a volta em torno do Sol, 365 dias, ou um ano. Infelizmente, o ciclo que o ser humano mais sofre a influência no planeta Terra é o ciclo do olerite ou do salário. Nós sofremos muito mais do que pelos outros ciclos. Nós, por exemplo, às vezes temos aí mulheres que desconhecem o fenômeno do seu próprio ciclo menstrual, que não é uma vez por mês, é a cada 28 dias. Nós que fomos mães sabemos disso, né? Quem já foi mãe sabe disso. Então, nessa questão, existe um ciclo bastante interessante que Kardec comenta. Existem outros, mas o que Kardec comenta é o ciclo da precessão dos equinócios. É um ciclo de aproximadamente 25 mil anos, 26 mil anos, alguns falam. Esse ciclo da precessão dos equinócios, o que significa isso? Precessão dos equinócios significa passagem do Sol pela linha do Equador. É como se fosse um achatamento. Para a gente entender aqui na Terra, a gente vai ter que lembrar, nós vamos ter que lembrar de quando as crianças soltavam aquele peão. Enrola a cordinha em torno do peão e solta. Quando o peão é solto da mão da criança, ele não fica com o eixo rotacional, ele não fica com o eixo verticalizado. Ele fica com o eixo oblíquo virando em torno do seu próprio eixo e fazendo movimentos oscilatórios. O planeta Terra também faz isso. O nosso eixo imaginário dessa rotação da Terra, ele não é um eixo absolutamente verticalizado, ele tem uma inclinação. E segundo Kardec e os estudos, todo ano ele sofre um processo de diminuição no ângulo, ou seja, ele está se verticalizando. Se isso ocorre, o eixo da Terra começa a verticalizar-se, em alguns lugares a água do mar vai um pouquinho mais para frente, em outro lugar ela se retrai um pouquinho. Acontece que esse ciclo dessa verticalização, ele vai levar aproximadamente 25 mil anos, né? Esse acontecimento dos 25 mil anos, para nós, se nós não entendemos um ciclo de um mês, um ano, já é difícil para a gente entender. Como é que nós vamos pesquisar um ciclo? Alguém se lembra da última precessão dos equinócios que nós vivemos? Nós não vamos nos lembrar, né? Há mais de 25 anos. Os espíritos amigos dizem que esse processo iniciou-se, da precessão dos equinócios, ele iniciou-se aproximadamente 50, 54 anos atrás. Nós estamos no meio desse processo da precessão dos equinócios. Então, essa verticalização do eixo imaginário da Terra, quando o eixo estiver verticalizado, as estações do ano vão sofrer modificações. Como, por exemplo, o calor intenso e o frio intenso deixará de existir. E isso é uma revolução do globo e uma revolução geral. No planeta todo, as estações vão sofrer modificações. No planeta todo, haverão algumas modificações geográficas. Por incrível que pareça, o país menos afetado nessas revoluções e oscilações e movimentações geográficas, o menos afetado é o Brasil. Por isso surgiu aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então nós temos que entender que esse fenômeno é só a verticalização do eixo imaginário da Terra. Nós não precisamos nos preocupar, porque ele leva muito tempo para acontecer. Quando a gente fala entre 25 mil e 26 mil anos, é porque o número é 25.868 anos. A cada 25.868 anos esse fenômeno acontece. Eu não me lembro do último e não sei quando vai ser o próximo. Porque a mente do espírito é uma mente que ela vive e convive de acordo com o planeta onde ela se encontra. Se nós pegarmos os planetas só da nossa galáxia aqui, nós vamos ver que os dias e os anos são totalmente diferentes daqui da Terra. Isso a gente pode falar até num outro momento. Mas totalmente diferente. Por isso, quando nós espíritos nos desdobramos, nos projetamos mentalmente durante o sono, a coisa é muito confusa. Porque a gente se afasta do eixo imaginário da Terra em projeção mental e se afastando a gente fica perturbado. Porque o nosso costume, o nosso relógio biológico está acoplado a essa oscilação do planeta Terra. Quando nós saímos dele, a gente fica meio perdido. Por isso que a gente precisa de adaptações e readaptações
no mundo espiritual quando a gente desencarna, porque a contagem de tempo passa a ser diferente. Então, o medo, o maior medo e talvez a maior preocupação seja com relação aos cataclismos futuros. O que acontecia antigamente, que tinha muito vulcão e muito mais do que existe hoje de fenômenos de ciclos e revoluções, porque a crosta da Terra, no seu processo de resfriamento, embora ela fosse resfriada, era uma crosta muito, como é que vamos dizer, muito pequena. A espessura dela era muito pouca. Hoje a espessura já é bem maior e a Terra continua se resfriando. Mas nós vemos que em bilhões e bilhões de anos, a Terra ainda não resfriou-se totalmente. Nós temos aí os vulcões, de vez em quando, através da pressão, porque a Terra vai como se fosse, quando se resfria, existe uma retração da massa. E essa retração da massa parece alterar o volume, por isso as pessoas imaginam que a Terra está diminuindo. Mas quando essa pressão é muito grande, as placas tectônicas começam a se acoplar melhor, começam a se encaixar. Por que eu digo que começam a fazer um processo melhor? Porque está previsto na criação de Deus. Deus sabe por quê. Nós é que muitas vezes não imaginamos que isso aconteça. Então, ainda hoje, os vulcões expelem rocha derretida, né, que é a lava, essa rocha incandescente, ela expele. Quando expele algo que está muito quente sob pressão, começa a auxiliar no resfriamento. Eu não sei se quando a Terra resfriar completamente, o planeta deixa de existir ou não. Isso é um conhecimento que talvez os espíritos puros conheçam, mas nós ainda não conhecemos. O que eu sei é que no capítulo 18 do livro A Gênese, do mesmo livro que nós estamos estudando aqui, Kardec, através dos espíritos, ressalta veementemente: quando na Terra não mais forem necessárias as encarnações, o planeta deixa de existir. Olha que interessante. O planeta foi feito desse jeito para que nós, espíritos, aproveitemos a oportunidade reencarnatória. Quando não precisar nenhum outro espírito encarnar na Terra, ele deixa de existir. Se ele deixa de existir, o que vai acontecer? Todas essas revoluções, tudo isso que nós estamos falando, são apenas transformações no planeta. Então, o planeta haverá de se transformar, não sei se em poeira cósmica para formar outros mundos, outros planetas, mas ele deixará de existir e vai servir de matéria-prima para os processos de criação de Deus, nosso Pai. Uma preocupação grande que existe também, antigamente tinha, hoje não tem mais, porque graças à astronomia esse estudo é fantástico. As pessoas tinham medo de cometas, que os cometas haveriam de invadir o planeta Terra e promover a sua destruição. Nós temos cometas que passam aí em ciclos, os ciclos dos cometas ainda são desconhecidos por nós, por quê? Mas basicamente no livro A Gênese, Galileu também explica no capítulo 6, na uranografia geral, que cometa é parte de um Sol que é atraído magneticamente por outro Sol, e nesse trajeto que ele faz de um Sol para o outro, ele adquire materiais, se libera de determinados outros materiais, provavelmente está fazendo um processo de auxílio na criação de Deus. Então o cometa místico também deixou de existir. O que existe hoje é o cometa científico. O que eu fico assim embasbacado é que a Gênese ela foi escrita em 1858. E o Espírito da Verdade pediu a Kardec que esperasse outras obras para depois editar. Então, daí, o livro A Gênese foi editado em 1868. A edição da Gênese é em 1868. Ficou 10 anos esperando. E nessa época, já em 1858, Galileu já falava dos cometas e falava de coisas que nós estamos falando aqui hoje. Sem aparelhos. Então eu costumo dizer assim, quando esse pessoal, Galileu, Herculano Pires, Einstein, Freud, todo esse pessoal voltar para a Terra, imagine o quanto mais eles estarão conhecendo para auxiliar o avanço da humanidade. Então é interessante que, com relação ao medo dos cataclismos futuros e dos cometas e tudo que possa vir a acontecer para promover os desencarnes na Terra, alguns desencarnes acontecerão. Se eu construir uma casa perto do local de enchente ou perto do lugar de deslizamento, se deslizar, eu corro o risco do desencarne. Se eu construir uma casa próxima a um vulcão, eu corro o risco, apesar que hoje a ciência fala, o vulcão vai entrar em erupção daqui a alguns dias, vocês têm que se mudar daí. Mortes assim, desencarnes assim, acontecerão. Mas até que a humanidade haja crescido suficientemente na sua evolução, o homem vai matar mais do que os cataclismos.
Ele vai matar mais do que as revoluções do globo. Isso é afirmação de Kardec, está lá no item onde ele fala sobre cataclismos futuros. É preocupante para nós, porque nós vemos que a intolerância tem crescido no planeta. Intolerância religiosa, intolerância de gênero e tantas outras coisas. E parece que a violência ela tem picos, de vez em quando tem um pico de violência. Então as pessoas estão preocupadas hoje, por exemplo, com o grande número de desencarnados de Covid e esquecem-se. Faz uma pesquisa, eu não vou falar de números aqui, mas faz uma pesquisa de quantos homicídios nós temos só no Brasil a cada ano. Quantos suicídios? Quantos abortos? E aí nós vamos começar a nos preocupar com a verdadeira motivação de nossa preocupação, que deve ser a evolução do espírito. Quanto mais evoluídos, mais compreenderemos as revoluções do globo. E menos vítimas essas revoluções haverão de fazer então. Mas o homem continuará fazendo as suas vítimas, infelizmente. É bom que a gente deixe bem gravado isso, porque está lá. É uma preocupação que Kardec coloca lá. Que até que a humanidade haja crescido suficientemente em amor, fraternidade, fé, esperança, enfim, na evolução intelecto-moral, o homem ainda vai matar mais do que os fenômenos naturais. Porém, logicamente, a gente sabe que já está no fim, porque nós vamos nos tornar um mundo de regeneração. A gente só não sabe exatamente a partir de quando, porque os ciclos de Deus não são baseados nos ciclos que nós conhecemos aqui na Terra. Os ciclos de Deus, eles têm início, meio e fim. Eles se completam. Nenhum ciclo de Deus para no meio. Nenhum acelera e nenhum retarda. É interessante que a gente saiba disso. Então, por isso, nós não podemos nos revoltar contra os desencarnes, nós não podemos nos revoltar contra os vírus que surgem. Os vírus que estão surgindo no planeta Terra pode ser uma grande transformação no globo, uma renovação, mas é permitido por Deus e construído pela unidade das mentes que habitam o planeta. Os vírus já estavam no planeta antes da chegada nossa, aqui de nós espíritos. Antes dos espíritos estarem no planeta Terra, os vírus já estavam. Os germes de todo o quadro virótico e da vida biológica já estavam no planeta. E uma coisa que a gente pode começar a pensar assim para positivar tudo e não negativar. Existe a preocupação sobre acréscimo e diminuição do volume da Terra. Galileu também fala no livro A Gênesis, no mesmo capítulo 6, que desde os primórdios da Terra, do estado de incandescência, até hoje, nenhum átomo se perdeu. É uma afirmação extremamente importante e grave. Desde o início do planeta Terra, no estado de incandescência, até hoje, nenhum átomo se perdeu. O que acontece é que as movimentações, as oscilações, as renovações, as transformações vão fazendo com que haja uma preocupação de que, por exemplo, se as árvores vão crescendo muito, a mata vai crescendo, ela põe para fora da camada da terra muito mais daquilo que ela retirou. Havia essa preocupação. Mas isso são transformações, porque depois a mesma mata, a mesma árvore devolve para o planeta, então ele vai sofrer algumas modificações na sua dimensão, na sua massa, porque as matérias sofrem transformações, mas o planeta Terra ele vai diminuir porque ele vai resfriar, mas ele não vai perder nada, nada vai se perder. Interessante que a gente tem que pensar o seguinte: tudo que acontece no planeta Terra, os germes da criação, seja do reino mineral, vegetal, animal e hominal, eles não se perdem. Os germes continuam aí. Basta que os espíritos evoluam para que também os animais evoluam de uma forma diferenciada e o planeta evolua. Então as modificações vão acontecer, mas para cada vez melhor. É projeto e criação de Deus. Não podemos esquecer jamais que Deus é previdente, né? Ele prevê tudo aquilo que vai acontecer porque a sua criação é perfeita. E também nós não podemos esquecer jamais da providência. Deus é providencial para conosco. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer conosco. Nós é que não nos adequamos. Por isso que a falta de saúde é falta de harmonização com o universo. Nós precisamos nos harmonizar com o universo. Como é que a gente faz para harmonizar? Fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Estudando, vendo que não existe nada místico, não existe nada sobrenatural. É absolutamente natural desde o instante da criação de Deus. Natural como toda a lei de Deus. Lei divina ou natural são as leis de Deus.
Então existe uma contração, como eu já tinha falado que naquela camada do planeta Terra, a espessura era muito fina, hoje ela engrossa. O que vai acabar acontecendo? Ela vai se contrair. É simples, tudo que aquece dilata, tudo que resfria não dilata. E aí ele vai diminuir o volume, vai diminuir um pouquinho, mas a massa continua a mesma, em transformação. Ora, alguma matéria que era densa se transforma em líquido ou gás e vice-versa, por isso dá uma falsa impressão de que as modificações vão ser mais graves. Então nós temos as três fases, que é a fase de contração e solidificação. Veja bem, a contração está acontecendo e a solidificação já aconteceu, mas ainda no interior da Terra muito precisa se solidificar ainda. Desde a primeira fase não terminou, mas a segunda já começou, que é a plenitude da vida, da vivência, da evolução e de tudo que nós, espíritos aqui encarnados, podemos fazer. E depois nós temos aí, como acontece com todo ser humano, acontece com o planeta também, o decréscimo material sempre em transformação. O que seria um decréscimo material? É uma alteração de massa e volume. Quando o ser humano envelhece, a massa e o volume altera, né? A gente vai ficando velho, começa a murchar. A gente começa a murchar, começa a ficar um pouco mais curvado, o estômago diminui, os pulmões ou a capacidade respiratória também diminui. Parece que nós vamos encolhendo. Eu costumo brincar muito, acho que eu já fiz essa brincadeira em tantos lugares que o pessoal já conhece. A gente vai ficando velho, vai diminuindo, o estômago diminui, a capacidade respiratória dos pulmões também. Chega uma hora que é só molhar biscoito ou parafuso no café com leite porque não tem força nem de comer mais. Chegou nessa fase aí, é aquela fase onde a família começa a cercar, alguns torcem para desencarnar logo. Se aquele que tiver nessa fase tiver bastante bens, as pessoas torcem para desencarnar logo. Se não tiver nada, for dar gasto, torce para ficar o máximo que precisa aqui na Terra. É uma brincadeira que eu faço porque é uma associação até para a gente se divertir. Mas esse seria o desencarne ideal, segundo a criação de Deus. Desencarnar por inanição. Porque daí a gente vai ficando tão velhinho, que a gente já não se alimenta mais. Sexo já faz muito mais tempo que a gente não faz. E tantas outras coisas. O que está acontecendo conosco? Positivamente, nós estamos iniciando o processo, ou já iniciou-se o processo, de readaptação na vida espiritual. Nada morre, o corpo morre e o espírito vai se readaptar na sua verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, basicamente, materialmente, para nós aqui, é o que está no livro, para o planeta e para os homens. Nascimento, vida e morte, vida e morte. 3 fases. Nós nascemos, estamos vivendo e vamos desencarnar. Fisicamente eu estou falando, porque o espírito não morre. Tanto que Kardec destaca aí, no final do capítulo 9, ele fala, o único que não morre é o espírito. O que significa nascimento, vida e morte? A infância, o planeta teve o seu período de infância, hoje ele vive um período de plenitude. Depois ele haverá de ainda ser viril, a virilidade, período de virilidade. Quando fala de virilidade, mexe com o ser humano masculino, né? O homem tem um apego nessa condição da virilidade que é fantástico, mas o planeta também, ele ainda está em fase de virilidade. Olha que interessante, ele cria, o planeta promove a vida dos animais, dos vegetais. O homem, espírito encarnado na Terra, é que está tentando acabar com a virilidade do planeta. E nós precisamos cuidar da virilidade do planeta porque nós queremos voltar aqui, quando ele for regeneração. Está aí uma importância nesse capítulo 9 para a gente entender que nós podemos cuidar do planeta mentalmente, com as ações espirituais, para quando a gente retornar aqui, se tiver condições de retornar no mundo de regeneração, nós estaremos vivendo um pouco mais do bem, um pouco mais do amor, e a descoberta daquele verdadeiro e legítimo homem do bem, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, começa a surgir na nossa vida como algo muito mais palpável, muito mais possível para a nossa evolução. E depois tem a decrepitude, ou seja, a morte. Agora, como será a morte do planeta? Como eu disse, no capítulo 18 do livro A Gênese, quando não mais forem necessárias as encarnações na Terra, ele deixa de existir. Por que ele vai deixar de existir? Ele vai chegar num potencial energético que nós desconhecemos, as unidades de medida, ele vai ser atraído por um outro planeta ou por um sol e vai se chocar, e nesse choque o planeta se finda. Quando esse planeta se finda, findou-se a nossa história no planeta Terra, porque para ele é uma nova oportunidade.
o planeta deixa de existir, não existe mais o planeta Terra e vai emprestar todas as suas partículas, não se perderão nenhuma, vai emprestar todas as suas partículas para o crescimento de um novo planeta, numa nova galáxia, numa nova oportunidade para tantos e quantos espíritos necessitarem. Porque o primórdio da tríade da criação é Deus, Espírito e Matéria. E o planeta só é matéria. Nós, espíritos, existimos anteriormente ao planeta e continuaremos existindo após o planeta. O mundo, nós espíritos, quando eu digo, não somos nós individualidades. A espiritualidade, a vida espiritual, o mundo espiritual existe antes do planeta Terra e continuará existindo. Porque se a gente for estudar nos princípios da doutrina espírita, Deus é eterno. E o mundo espiritual também é eterno. Olha que interessante. Além de eterno, infinito. E Galileu fala muito bem, se a gente entender no livro A Gênesis também, ele coloca tempo e espaço, ou espaço-tempo. A nossa relação de entendimento para tempo e espaço, ou espaço-tempo, o tempo, ele passa a ser infinito. Né? É eterno, me desculpe. E o espaço, infinito. Espaço infinito e tempo eterno. Aí, a partir daí, nós vamos começar a entender melhor a condição do poder criativo de Deus. Por isso, as revoluções do globo já aconteceram desde quando o planeta foi criado, continuará acontecendo até ele deixar de existir. E que nós possamos evoluir conhecendo as leis de Deus, entendendo, respeitando e aceitando as leis de Deus. O Evangelho de Jesus a mesma coisa e a doutrina espírita também. Na Revista Espírita de 1864, novembro de 1864, quando Kardec foi pessoalmente fazer palestras lá para os países nórdicos, ele dizia com tanta bondade que nós precisamos conhecer, entender e aceitar o Espiritismo. O verdadeiro espírita aceita o Espiritismo. Então, se aceita o Espiritismo, não reclama das revoluções do globo, não reclama dos desencarnes, não reclama dos reencarnes, porque conheceu e aceitou o Espiritismo. E Kardec sabia que na profundidade conhecer e aceitar o Espiritismo é conhecer e aceitar a lei de Deus, porque o Espiritismo é só uma descoberta das leis de Deus, de como revelar a nós a lei de Deus para que a gente entenda de uma forma mais rápida. E a união do espírito à matéria, não só a matéria do corpo, mas a matéria do globo, também serve para acelerar a nossa evolução, para que nós possamos evoluir mais rapidamente e com mais facilidade. Deus não erra e por isso nós temos esse poder de entender as revoluções através da nossa intelectualidade, mas através dos fenômenos espirituais nós agradecemos. Obrigado, Senhor Deus Pai de infinita glória e misericórdia, pela bênção da vida e da existência, pelo planeta que nos concede e por todos os acontecimentos no planeta. Por tudo que aqui aconteça, se eu não compreendo, permita, Pai, que eu não lastime, que eu não blasfeme contra as suas leis, mas que eu busque, no meu desejo de entendimento, esclarecimento e conhecimento de tudo o que acontece, para que seja um filho não tão rebelde, para que seja um filho que deseje evoluir rapidamente. E por todas essas transformações, que elas sirvam também para exercitar a caridade dos filhos de Deus, a caridade dos cristãos, porque aqueles que sofrem com as revoluções do globo, os outros que não sofrem, têm a obrigação moral e espiritual de auxiliar, porque todas as vezes que somos fraternos, nós nos associamos melhor às leis de Deus e na compreensão do Evangelho. Por hoje, eu agradeço muito a oportunidade que nós tivemos, Senhor, de conversar sobre esses assuntos, desejando que nos conceda mais e mais oportunidades de estudo, de trabalho, de conhecimento, mas acima de tudo, convivência fraterna na compreensão da vida, da condição espiritual e de todo o universo criado pela sua misericórdia e bondade. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção.